Denúncia em 1º de maio. Pais de alunos do 7º e 8º anos do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco alegaram que uma professora que teria utilizado conteúdo pornográfico em uma sala de aula, gente. A Soraya Barros foi até 1º de maio e ao vivo tem as informações pra gente. Soraya, boa noite pra você. Denúncia pra lá de grave, não? Oi, Cid, boa noite a você, boa noite a todos que estão em casa. Bom, os pais entraram em contato conosco, levando então essa queixa e no caso a gente entrou em contato e fomos informados do quê? A atividade escolar ocorreu em uma praça próxima a esse colégio estadual em 1º de maio. Era uma aula de língua portuguesa em que era estudado então o gênero textual crônica. E daí, nesse caso, uma pessoa que estava na praça naquele momento, em que viu os alunos ali fazendo essa atividade escolar, verificou que um aluno estaria com um livro de Luiz Fernando Veríssimo, que se chama Sexo na Cabeça. Trata-se de uma publicação que possui 45 crônicas, que é um compilado, então, desse autor. Essa pessoa, então, que viu um desses estudantes com esse livro, achou estranho, achou que era inadequado para um estudante daquela idade e acabou fazendo uma publicação nas redes sociais relatando o que viu ali naquela praça. Quem viu isso foi a Poliana Silvério, dona de casa, que estava no local passeando com o seu filho e que dá mais detalhes para a gente sobre o que ela viu durante essa atividade escolar. E só que eu notei algo estranho. Anotei que uma criança ele estava com um tipo de livro que não era apropriado para a idade dele. Até então, na hora que eu vi a capa do livro, que seria Sexo na Cabeça, né, de Veríssimo, eu logo pesquisei na internet, ali no local mesmo. E quando eu vi a descrição do vídeo, o conteúdo, eu achei um absurdo. O diretor, ele concordou comigo. Realmente esse livro, né, é um pouco pesado mesmo para a idade da criança. Eu não tinha conhecimento desse livro estar na mão dessa professora. Ainda mais para ela sair fora do colégio. E por que logo aquelas de sexo e orgia? Eu não sei qual era a intenção dessa professora para esses alunos, entendeu? Porque é o que eu vi e o que eu ouvi. Tentaram me calar ali dentro da sala, né, dessa reunião privada, dizendo que se eu não me retratasse em redes sociais, nas minhas redes sociais, eles iam me processar, porque o que eu fiz com eles foi crime. Bom, a gente acabou de ouvir então a Poliana Silvério, que viu a atividade então ali na praça. Ela acabou publicando em um grupo de WhatsApp de 1º de maio, que é bastante popular. Isso teve uma grande repercussão. A escola a convidou para uma reunião em que foi solicitado que ela se retratasse por conta do que ela tinha publicado, feito essa publicação, né, do que ela tinha colocado então nesse grupo de WhatsApp. Na sequência, depois que ela saiu então dessa reunião, ela entrou em contato com outras mães que faziam parte, então, que tinham filhos que estavam fazendo essa atividade naquele dia. Uma dessas mães foi a Simone Mansano, que inclusive é cuidadora de idosos. Ela tem uma filha com 12 anos, que está no 7º ano, que participou dessa atividade. Ela tomou conhecimento pela própria filha de que teria então tido esse livro, uma das publicações que foi utilizada na atividade. Ficou muito indignada com isso e procurou então a direção da escola, que no momento a recebeu, ouviu a reclamação dela, mas que não teria tomado nenhum tipo de providência. E, em razão disso, ela e outras mães teriam procurado o Ministério Público para oferecer então uma denúncia sobre essa atividade. A gente vai ouvir então a Simone, que relata então o que aconteceu durante essa reunião, a reação dela. Vamos ouvir. A minha menina já tinha relatado algumas coisas do comportamento dessa professora em sala de aula. Comportamento meio que diferente, sabe? Fui até o colégio. Ali, o que eles falaram para mim foi que realmente o conteúdo do livro é impróprio. Se eles tivessem conhecimento, não deixaria a professora fazer uso dele, mas também não quiseram tomar uma atitude correta diante da situação. Simplesmente quiseram conversar. Aí eles acham que você conversa assim numa ata e tá tudo certo. Porque daí, no caso, resolve o lado deles. Não o de nós pais e dos nossos filhos. Porque a minha menina até então, ela não quer mais participar das aulas. Todo dia, durante as aulas da professora, eu tenho que estar vindo buscar minha filha. E depois volto ela de novo para a escola. Porque ela não fica na sala de aula, não quer participar das aulas da professora. Bom,
A filha da Simone, então, não está acompanhando as aulas. A Simone precisa, então, buscar a filha no horário em que é feita essa aula, então, de língua portuguesa. A menina não está participando da aula. Nós procuramos a direção do colégio, fomos até 1º de maio, fomos até a escola. E, por enquanto, a direção da escola decidiu que não vai se manifestar a respeito do caso. Também entramos em contato com a professora, que está envolvida, então, nessa queixa, nessa reclamação dos pais. E a professora, por enquanto, preferiu não dar entrevista, quer preservar a sua imagem. Está tendo muitas questões, muitas complicações por causa da polêmica gerada em torno desse assunto. Mas ela informou para a gente o seguinte. Primeiro, que ela estava trabalhando o gênero textual crônica e explicou que o conteúdo estava previsto dentro dos parâmetros curriculares nacionais, que são as diretrizes que orientam, então, a educação no Brasil. E que, inclusive, o autor Luiz Fernando Veríssimo é uma referência que está dentro dos livros didáticos aqui do Estado, inclusive o livro didático que ela utilizou em sala de aula, que antes dessa atividade foi feita uma outra atividade anterior, em que eles leram uma crônica de Veríssimo, estudaram a biografia dele, e que isso foi uma sequência, então, da atividade que já estava sendo realizada em sala de aula. E que não foi apenas este livro que foi oferecido aos estudantes, que os pais estão reclamando, que estava dentro da atividade. Pelo contrário, foram 20 livros de crônica. Este livro, Sexo na Cabeça, era um deles. 9 faziam parte do acervo pessoal dela e outros 11 da biblioteca. Então, que neste caso foram oferecidos diversos livros, cada estudante escolheu um e foi então para a pracinha para fazer essa atividade. Então, essa então foi a versão, foi o que foi passado pela professora, que por enquanto preferiu não dar entrevista. Tanto os pais quanto a professora estão, então, verificando com advogados e até mesmo procuraram a justiça para tomar as devidas providências, então, para a gente ter uma noção da tamanha polêmica que essa história, então, acabou causando em 1º de maio. Cid. Obrigado, Soraya. Obrigado pelas informações, tá? A gente vai, claro, levantar aí. Soraya está lá para conversar com todos os envolvidos nesse caso aí.